Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar os próprios instrumentos. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos, celebramos hoje a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Além disso, nós estamos também rezando nesta Santa Missa por todos os nossos dizimistas. Então eu aproveito também para perguntar aqui, mas por favor não vale olhar para trás, tá? Olha só para frente. Levanta a mão quem é dizimista. Muito bem, obrigado, pode baixar. Quem não é dizimista, por favor, vamos procurar ser dizimista. O dízimo é um ato de fé, então só pode ser dizimista quem tem fé em Deus, tá? O pessoal lá de fora também, esse convite é para vocês também. Então, nós precisamos ser dizimistas, nos comprometer com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a caridade, com o serviço missionário de nossa igreja. Tudo isso é fruto do dízimo de cada um que contribui na nossa comunidade. Então, quem não é dizimista, por favor, passe lá na secretaria do plantão do dízimo, passe a sua carteirinha e faça o propósito de, a partir de hoje, ser dizimista durante todo o ano de 2025, tá bom? E aí, meus amados irmãos e irmãs, eu quero agora convidar vocês a olharem para a imagem que está ali, a imagem da Sagrada Família de Nazaré. O pessoal lá de fora também vai
Nosso irmão aqui, ele vai mostrar, através do telão, acredito, a imagem da Sagrada Família. Então, olhe para esta imagem da Sagrada Família que está aqui, e ao mesmo tempo que vocês estiverem olhando para esta imagem, olhem também, contemplem a família de cada um de vocês. Olhando, contemplando a família, mentalizando a tua família. Reze nesta missa de hoje pela sua família. Se ela está passando por algum momento difícil, coloque em oração. Se está passando por alguma tribulação, algum problema de saúde, algum problema no relacionamento, algum problema com os filhos, ou talvez com os pais, coloque em oração por essas pessoas, para que nós possamos ser atendidos nesta missa que nós estamos rezando hoje, por todas as nossas famílias. Mas ao mesmo tempo que vocês estão olhando para a imagem da Sagrada Família, contemplem esta família para que possa ser modelo, inspiração para todas as famílias. E aí, meus amados irmãos e irmãs, hoje, celebrando esta nossa liturgia, nós vemos aqui que Deus, Ele se vestiu de uma criança frágil e se apresentou aos homens na figura do presépio. E aí, olhando para o presépio, vocês vão ver ali a figura de uma criança. Então Deus, Ele se vestiu de uma criança e se fez presente no meio da humanidade. Assim, meus amados irmãos e irmãs, Ele foi acolhido em uma família, uma pequena família humana. Esta família é a família de José e de Maria. Então, vejam que a imagem ali no presépio, a criança, ela ocupa o centro. A imagem do menino Jesus ocupa o centro do presépio. Assim, Jesus também quer ocupar o centro de nossa vida, quer ocupar o centro da nossa existência, quer ocupar o centro da humanidade inteira. Porém, às vezes, a humanidade ainda rejeita ou não tem, dizem que não tem lugar para esta criança morar em nosso coração ou em nossos corações. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje este domingo, nós ainda estamos dentro desse contexto da festa do Natal do Senhor. Então, ela se estende, por isso que é chamada de oitava semana, né? Oitava semana do Natal do Senhor, porque são 8 dias ainda celebrando esta festa do Natal. Por isso que nós somos chamados ainda dentro desta festa a desejar as pessoas que estão perto de nós, a desejar a nossas famílias um feliz Natal. E eu agora aproveito mais uma vez, desejo a todos vocês um feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Ei, Natal fracos de vocês. Nem parece o Padre que ainda celebrou mais uma missa agora. Feliz Natal! Assustou até o patijão. E aí, meus amados irmãos e irmãs, é justamente nesta alegria, movidos pela esperança, que nós somos chamados a acolher Jesus e desejar também um Feliz Natal a todas as famílias, a todas as pessoas de bom coração que acolhem Jesus Cristo. Na liturgia de hoje, ela nos convida a olhar para essa Sagrada Família, que eu aponto mais uma vez para vocês. Convido todos a olharem para essa Sagrada Família, que nos propõe que sejamos como o seu exemplo, sigamos o seu exemplo, o seu modelo, de nossas comunidades e em nossas famílias. O Evangelho que nós ouvimos agora há pouco, ele nos convida a entrar também no templo e de Jerusalém e perceber, olhar para a figura desta criança, o menino Jesus, que está ali, ouvindo as discussões dos rabinos, ouvindo a palavra de Deus e confrontando ao mesmo tempo com a preocupação de Maria e de José, que
encontrar o menino. Porém, encontraram no templo. Com isso, meus amados irmãos e irmãs, Jesus ele anuncia o princípio fundamental que norteia a sua existência. Ou seja, ele diz: não sabia que eu devo estar na casa de meu Pai. Então Jesus já está dizendo ali, em poucas palavras, qual é a missão? Qual é a missão do Filho de Deus? É fazer a vontade do Pai. E aí, meus amados irmãos e irmãs, é Deus o princípio, o centro, o fim de toda a nossa vida. Ele é o centro, Ele é o princípio, Ele é o fim de toda a vida da humanidade. Ele fará sempre de tudo para estar com Deus, para escutar Deus, para obedecer a Deus, para viver ao ritmo de Deus. Assim também, nós devemos nos esforçar para viver na presença de Deus, no ritmo de Deus, em comunhão com Deus. Este é o exemplo que Jesus traz para nós. Por isso, nós vemos, meus amados irmãos e irmãs, que foi justamente isso que ele aprendeu com Maria e José. A família de Nazaré é uma família que se constrói à volta de Deus e do seu projeto. Ou seja, ela é pautada na palavra de Deus. A família de Nazaré ela é fortificada no alicerce onde tem Deus no centro, que deve brotar através dos gestos dos que vivem em Cristo e aceitam o convite para ser humanos novos. Ou seja, meus amados irmãos e irmãs, todos nós que acolhemos a palavra de Deus, todos nós que nos professamos, que professamos a nossa fé em Deus, somos chamados também a viver espelhando-nos na Sagrada Família de Nazaré: Jesus, Maria e José. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a segunda leitura, ela sublinha para nós a dimensão do amor. A dimensão do amor, ou seja, ele nos convida a nos revestir do amor de Deus. Porém, este mesmo amor não é somente dentro da comunidade. Este amor, ele deve ser vivido também dentro de nossas casas, em nossas famílias. Por isso que nós devemos sempre nos revestir desse amor de Deus, que nos ajudam a traduzir em atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha e de serviço. Ou seja, em nossas famílias devem brotar esses sentimentos de respeito, de amor, de diálogo, de serviço, de doação. Meus amados, às vezes a gente aponta muito os defeitos da sociedade, falando mal da sociedade. Mas pensem aqui comigo: quem é que está na sociedade? Quem está no meio da sociedade? Somos nós, seres humanos. Então, se as nossas famílias estão indo desta forma, seguindo os exemplos do mundo e esquecendo de viver o exemplo da Sagrada Família, é porque nós estamos nos deixando levar pela novidade, pelas coisas do mundo. Porém, nós devemos buscar o exemplo da Sagrada Família. Os filhos, eles são reflexo do comportamento dos pais. Podem prestar atenção. Quando o filho, às vezes, é mal criado, é respondão, reclama de tudo, veja quais são as atitudes. Ou seja, os filhos, eles aprendem tudo o que os pais, os mais velhos, fazem. Certa vez, eu celebrando a missa em uma igreja, e entrou uma criança que mal sabia falar direito. O pai entrou, ficou no banco da frente, e ele se ajoelhou para rezar. Juntou as mãos, fez o sinal da cruz, juntou as mãos e começou a rezar, sentado ali no lugarzinho dele. A criança, mesmo sem entender nada, viu o pai fazendo e fez também. Ela juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos, e ela vendo que o pai estava balbuciando, a criança também começou
a balbuciar também, ou seja, na linguagem dela, ela estava rezando. Então, eu digo para vocês, assim como as crianças veem as coisas boas, elas também veem e aprendem também as coisas ruins. E tudo isso é culpa de quem? Dos mais velhos, dos pais. Então, essa segunda leitura, ela nos ajuda a compreender que este amor, tanto nós ouvimos falar na segunda leitura, ele deve ser vivido principalmente dentro de nossas casas, em nossas famílias, cultivando o respeito, o diálogo dentro de nossa casa. Meus amados, eu vim de uma educação em que meus pais me ensinaram a tomar a bênção dos mais velhos, a tomar a bênção dos meus pais. Antes de sair, ao chegar, ao levantar, ao deitar, tomar a bênção dos meus pais. E eu fazia isso. Eles já morreram, todos dois. Mas enquanto eles tinham vida, eu chegava em casa, mesmo depois do parto. Bênção pai, bênção mãe. E outra coisa, não era essa bênção que a gente vê hoje, onde a pessoa está assim, uns 5 metros de distância, né? Bênção pai, o pai, coitado, se matando. Deus te abençoe, meu filho, de longe. Que tipo de bênção é essa? Que tipo de relacionamento é esse com os pais? Meus amados, eu, por exemplo, pegava na mão dos meus pais e abençoava. E vocês bem se souberem, a bênção, eles estão abençoando em nome de quem, meus amados? Em nome de Deus. A minha mãe dizia, meu filho, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te faça feliz. E eu achava tão bom quando ela dizia isso, sabe? Então, meus amados, a bênção dos nossos pais, ela é valiosa. Então, quem tem seus pais vivos, valorizem a bênção dos seus pais, porque não adianta depois de morrer, vocês ficarem fazendo drama em cima de um caixão, dizendo que amava tanto o pai ou a mãe, coitada. E eu entendo isso de outra forma. Eu entendo isso como um peso na consciência, tá? O cargo de consciência. Por isso, filhos, amem os seus pais, respeitem, sejam pacientes, compreensivos com ele. Pais, amem os seus filhos, corrijam com a caridade, com o amor, com a atenção. E é sempre bom, meus amados, crescer num ambiente saudável para que na sociedade também possam ser felizes. Às vezes, a gente reclama muito das pessoas, né? E devido à estrutura familiar hoje, ela é muito bombardeada, ela é perseguida, ela é de todo jeito, ela é ali tratada de uma forma que desagrada a família. Mas nós, como cristãos, devemos valorizar a família, porque vejam que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele quis nascer uma família. Assim, ele está santificando todas as famílias. Então, vocês devem ser exemplo de pais para os seus filhos. Filhos, sejam exemplo para os seus pais, sejam orgulho para os seus pais, obedeçam a eles, por mais que às vezes vocês possam estar aborrecido, cansado, magoado, mas sempre obedeçam aos seus pais. Tá? Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Sim. Pelo amor de Deus, não deixa ninguém dormir, não. Pode beliscar, viu? Eu deixo. E aí, meus amados, para concluir na primeira leitura que nós ouvimos, é uma mensagem de forma prática. Por que de forma prática? Porque algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais é uma atitude de concretizar este amor que falta lá na segunda leitura que nós ouvimos. Então vejam que a primeira leitura, ela reforça a segunda leitura. Para viver em família, nós devemos então viver neste amor. Para viver num ambiente harmonioso, devemos então valorizar cada um dentro de casa. Os pais, os filhos, os irmãos, todos. Para que assim a família cresça saudável, feliz, alegre e cheia do amor de Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.